Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Fisioterapia respiratória pediátrica. É uma especialidade, é uma subespecialidade? Hoje nós vamos descobrir isso. Hoje eu trouxe a Vitória Montiel Cardoso, fisioterapeuta, para falar sobre isso. Vitória, prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Que bom falar sobre esse assunto, né? Ótimo. Eu fiquei muito feliz pelo convite, porque é o tema que eu amo conversar, que eu amo estudar, que eu amo trabalhar, que é a fisioterapia pediátrica neonatal, a PED e neonatal. Eu trabalho com as duas. E a fisioterapia respiratória, ela é uma área que muitos conhecem quando precisa. Muitos conhecem quando o bebê tá lá com esforço respiratório, com acúmulo de secreção, e aí o pedi vai lá e diz, vou indicar a fisioterapia respiratória. Aí os pais conhecem e sabem o que é. Porque muitas vezes a gente chega no consultório, no hospital, até domiciliar mesmo, e o pai e a mãe dizem, meu Deus, eu não sabia que isso existia. E depois que viu que existe a fisioterapia respiratória, vem a mãe e diz, meu filho melhorou muito depois da fisioterapia respiratória. Então eu fico muito feliz com o convite, porque quanto mais a gente conseguir transmitir, esse conhecimento para todos os papais, futuros papais e mamães, melhor, mais grata eu vou ficar. Porque a fisioterapia respiratória pediátrica é um assunto que eu gosto de conversar e que é muito importante para o bem-estar de todas as crianças. Por que escolheu essa área? Olha, eu acho que ela que me escolheu. Não fui eu que escolhi ela. Essa é a resposta. Desde a faculdade eu sempre quis, pediatria. Achei que eu ia ir para neuropediatria, sempre gostei, até fiz pesquisas na época da faculdade em neuropediatria. Depois de formada, foi me levando para outro caminho, que foi a fisioterapia respiratória, e que eu sou completamente apaixonada. Gosto da pediatria em si, mas a fisioterapia respiratória é o meu xodózinho, assim. E essas crianças, elas chegam a ti, claro, por indicação, mas muitas vezes ela pode estar numa UTI. Sim. Geralmente a criança chega até mim quando já está num nível mais grave. Ela não vai chegar lá com alguma coriza, não, ela vai chegar depois de uma internação prolongada, ela vai chegar depois de passar alguns dias no hospital, fazer o uso do oxigênio. Então depois disso que ela vai entender, existe a fisioterapia respiratória, vou procurar ajuda. Então ela, muitas vezes a fisioterapia ela não é como prevenção, né? É muito bom se fosse, porque pulmão é músculo, né? A gente tem que trabalhar a musculatura como qualquer outro músculo do corpo. Trabalhando o fortalecimento pulmonar daquela criança, a gente vai prevenir várias complicações, inclusive internação recorrente. Então, seria ótimo que os pais procurassem a fisioterapia respiratória antes mesmo, de ter algum episódio de doença respiratória. Porém, o que acontece? Essa criança chega depois de uma internação, seja por bronquiolite, seja pneumonia, seja uma crise exacerbada de asma, que a criança apresenta um esforço respiratório muito grande, a criança necessita fazer o uso de oxigênio, a criança apresenta muita secreção pulmonar, então por isso que ela aparece ali. Tá, e agora o que eu faço? Muitos pais, alguns profissionais acreditam, a fisiorrespiratória é só para eliminar a secreção. Não! A gente não só elimina a secreção, a gente desobstrui aquele pulmão, a gente reexpande aquele pulmão, a gente fortalece ele. Então é um conjunto de técnicas, tanto manuais como instrumentais. Anos atrás tinha que a fisio era apenas uma técnica manual. Não, ela também tem uma ajudinha, Então a fisio convencional, ela tem uma ajuda instrumental de alguns aparelhos que a gente usa, tá? Tanto para eliminar a secreção, tanto para deslocar aquela secreção que está muito ali na base do pulmão, a gente tem que subir aquela secreção para sair. Então, além das nossas mãozinhas, o fisioterapeuta também tem uma ajudinha de alguns instrumentos. Tá? Tecnologia. Isso, a famosa tecnologia. Então, aquela criança chegou para mim no consultório e aí, na primeira sessão, tu já vê uma diferença, tu já vê um resultado. Por quê?
saindo a secreção, né, daquele pulmão, expandindo ele, a criança vai respirar melhor. Consequentemente, vai mamar melhor, vai dormir melhor e os pais vão agradecer, Com né? certeza, sem dúvida. Então, além disso, além desse acúmulo de secreção, que é o que mais aparece, né, para nós no consultório, também acontece de bebês prematuros. A prematuridade em si, ela já torna o pulmão, né, a via aérea imatura daquela criança. Então, ele nasceu precocemente, não ficou totalmente maduro aquele pulmãozinho, então ele vai ter dificuldade para expelir aquela secreção, ele não vai ter o pulmão totalmente fortalecido e expandido como a gente quer para uma respiração eficaz. Então, geralmente, o bebê prematuro aparece para nós no consultório para promover isso, reexpansão pulmonar e, consequentemente, diminuir internações. Nesse caso, tem um acompanhamento mais longo. Mais longo. O bebê prematuro, além da fisiorrespiratória, né, ele tem outros acompanhamentos com físio de estimulação precoce, a gente trabalha com ele num período mais prolongado. Por quê? Porque devido a isso, né, essa imaturidade do sistema, ele necessita do acompanhamento. Não é aquele bebezinho que chegou para mim no consultório com bronquiolite. Vai ter aquela fase, eu vou lá ajudar ele a respirar melhor, eliminar a secreção, expandir pulmão, ficou bem, ok, né? Vai para casa, vai viver a vida dele com os papais. O bebê prematuro já não, ele vai ter um acompanhamento mais perto, mais frequente, algumas vezes na semana, para depois sim ficar melhor, né, em relação pulmonar. Sim. Casos complicadíssimos. Conta uma experiência dessa. Já atendi prematuro extremo, 28 semanas. Ficou 58 dias na UTI, fazendo intubado primeiro e depois ficou alguns dias fazendo uso de oxigênio. Então é totalmente imaturo aquele sistema pulmonar dele. Acúmulo de secreção, fez uso de sondinha. Então tudo ajuda, ajuda a ter complicações pulmonares. Mamãe veio preocupada, apavorada, porque sim, depois da internação prolongada, teve diversas internações recorrentes. Acumulava secreção, infectava, pneumonia, internava de novo, fazia uso de oxigênio. Então, desde que nasceu aquela criança, ficou uma rotina mais sofrida, né? Toda semana vinha na fisioterapia, ia em pediatra, piorava, ia para plantão. Então, isso é um pouco mais lento o processo. Eu sempre aviso, sim, os papais. Não é de uma hora para outra que ele vai ficar bem. Não é de uma hora para outra que vai sumir aquela secreção daquele bebê. Não é de uma hora para outra que ele vai respirar melhor. Então, é tudo um processo. E é um processo bonito, é um processo bom porque os pais valorizam e veem como a criança fica melhor, como fica mais... ela consegue brincar melhor, porque ela tem um condicionamento cardiorrespiratório melhor. Sem a secreção, com o pulmão aberto, ela vai conseguir mamar melhor, dormir melhor. Então, ele é bem gratificante, assim, tu vê que a criança brincando, a criança feliz, sem choro, é porque a criança está bem. Então, é bem gratificante ver isso. Esse ano nós passamos aí por um inverno mais prolongado. Muito. Né? E, claro, isso traz muitas doenças respiratórias. Sim. Acredito que chegou também bastante paciente. Muito! O inverno por si só a gente já se prepara, que a gente sabe que vai aumentar a demanda de fisioterapia respiratória. Porém, esse ano foi um pouco atípico. Sim. Devido a essa mudança, né, não foi um inverno prolongado, não, alguns dias foi de frio, outros dias foi chuvoso, outros dias foi calor. Então essa mudança de temperatura agride muito, né, o sistema pulmonar daquela criança que já tem um pouco imaturo e também o sistema imunológico dessa criança não está totalmente formado. Então muitos pais vieram, muitos casos de bronquiolite, muitos casos de pneumonia, asma exacerbada. E aí eu sempre digo, depois do inverno vem a primavera, e a primavera vem as alergias. Então também tem uma procura grande. Quando os papais entendem que em crise de alérgica já começa a dar aquele chiadinho no pulmão, a criança já está diferente, tossindo mais,
manda para fisioterapia. Então eu sou bem feliz em relação a isso, que eu tenho pais e mães que agora entenderam. Criança começa com uma tosse diferente, começa nariz trancado, ligam, vamos marcar uma sessão. Uhum. Então esse conhecimento que eu gosto de explicar durante a consulta, eu gosto de falar como é que é o ciclo, o que eu faço, por que eu faço. Eu gosto disso porque a gente promove um conhecimento para os pais, né? A explicação que tu dá uma explicação para quem está nos assistindo. Tá, então. Pega um caso e daí. Vamos falar um caso de bronquiolite, tá? A bronquiolite, ela é caracterizada não só por isso, mas também por um acúmulo de secreção pulmonar, tá? A criança por si só, ela às vezes não tem a força suficiente para tossir, deglutir aquela secreção, então aquela secreção fica acumulada, seja via aérea inferior como via aérea superior. O que a fisioterapia atua nisso? Mobilizando essa secreção, fazendo técnicas tanto manuais como ajuda de instrumento para mobilizar ela, para que essa secreção suba e através da tosse a gente consiga eliminar ela, porque a gente faz também técnicas de estímulo de tosse. E tem algumas crianças que mesmo com as técnicas manuais, instrumentais, a tosse não é eficaz. Aí sim a gente tem que recorrer à aspiração invasiva. Tá? Já tem vários estudos e várias que mostram que a aspiração invasiva ela não é totalmente indicada em todos os casos. Então são raros os casos que a gente aspira via aérea de criança. Mas quando não tem a tosse eficaz e essa criança não consegue deglutir, a gente tem que ir lá aspira aquela secreção. Então muitos pais eles só acham a fisioterapia respiratória é só para aspirar. Não, a gente tem um processo bem grande até chegar nisso. A aspiração de via aérea é ali o finalzinho, para acabar aquela sessão. Então antes disso a gente tem que mobilizar bastante secreção, promover todo um deslocamento, uma reexpansão pulmonar para então subir a secreção e a gente conseguir tirar. Vitória, vamos respirar um pouquinho? Vamos. Já voltamos pro segundo bloco. Até breve. Então, falando sobre fisioterapia respiratória pediátrica, quanto é importante a respiração para a criança e como tem doenças que acabam afetando muito essa situação, né? E estudos eles já mostram que as doenças respiratórias são uma da principal causa de procura hospitalar. Então, consequentemente, tem internação hospitalar de crianças menores que 5 anos. Então, é bem importante isso. E não só no inverno, claro, principalmente no inverno. Mas essa taxa alta de internação dessas crianças nos traz para lembrar que, sim, a gente tem que prevenir, né? A gente não tem que só tratar quando está com quadro exacerbado. Então, como é que a gente vai prevenir que apareçam essas infecções, né? E não só o aparecimento. Como é que a gente vai lidar com isso? Fortalecendo aquele pulmãozinho. A bronquiolite vai aparecer? Vai aparecer, tu vai te se expor. O que vai diferenciar? Se o teu pulmão está preparado para receber ela.
A bronquiolite entrando num pulmão fraquinho, o pulmão não tem força de gerar aquela eliminação de secreção e ele vai o quê? Ficando cada vez menor ali alvéolo e expandido, mais fechado alvéolo, então o bebê vai ter aquele esforço respiratório. Um pulmão aberto, alvéolos abertos, o pulmão vai expandir melhor, então o esforço respiratório não vai aparecer, porque o bebê vai conseguir respirar bem, vai conseguir brincar, vai conseguir mamar, que é o mais importante. A maturidade do pulmão da criança. Tem que pensar que ela está em desenvolvimento, ela precisa exercitar muito a respiração, até mesmo para que o tórax ele tenha uma expansão maior. Sim. Mas tem meios também de melhorar a situação. Água, natação. Muito. Qualquer exercício, atividade... Dentro do teu tratamento sim. Também indica? Atividade aeróbica, né? Tanto para criança como para adulto, que gere um gasto maior, vai trabalhar pulmão. Uhum. Claro que eu não vou dizer, vai uma criança de 6 meses, já tem, né, estudos que mostram que sim, a natação é boa, precoce. Mas tudo depende também da mãe ter o receio, né? Tem muitas mães que dizem, mas eu tenho medo de ir lá e botar, né, o meu bebê com 6 meses, 1 ano na natação. Tem gente que faz, sim, mas a gente também tem outros métodos de fortalecer esse pulmão. Aí que tá as nossas técnicas instrumentais. Temos uma máscara específica, que é válvula de PEP, que é válvula de pressão positiva. Que ela é como se eu botasse estimular o meu bebê numa academia, tá? Eu vou regular uma pressão e a respiração do meu bebê vai ficar resistida, ou seja, como se tivesse um peso, tá? O que eu vou fazer? O fortalecimento do meu pulmão. Fortalecendo o meu pulmão, ele vai abrir e expandir. Então, é uma maneira para os bebês mais pequenininhos, de 2 meses, 3 meses que eu atendo, de fortalecer aquele pulmãozinho. E não colocar ele numa atividade aeróbica, porque não, né, fica mais difícil um bebezinho de 3, 4 meses numa atividade aeróbica. Mesmo ele brincando bastante, não é o mesmo gasto. Então, por isso que tá aí os instrumentos para a gente conseguir trabalhar e fortalecer pulmão. Quando o paciente vem até a ti, acredito que tu também orienta exercícios em casa? Eu digo que a pediatria, ela tem 2 viés, tá? Os bebezinhos pequenininhos, que eu faço uma fisioterapia passiva, né? Quem faz as técnicas sou eu, o instrumento sou eu, porque o bebezinho de 4, 5 meses, 6 meses até 1 ano, ele não consegue interagir, tá? Crianças de 2 anos em diante, eu já começo a migrar para uma fisioterapia respiratória ativa. Como? Com exercícios que eles conseguem me ajudar. Seja um simples exercício de pegar um copinho, um canudo e fazer a criança soprar. Uhum. Assoprar essa água vai fazer o quê? A expansão do meu alvéolo. Vai abrir meu pulmão. Vira brincadeira também. Vira. Outro exemplo de fisioterapia ativa com crianças maiorzinhas é a bolinha de sabão. Eu tô empurrando aquele ar para fora. Então o meu alvéolo expande e volta. Aumenta e expande o pulmão. Muito bom. Então tudo depende da idade. Claro, crianças de 5, 6 anos já entendem, já é mais fácil. Crianças de 1 ano é aquela fase assim, a criança não quer fazer, não gosta, porque também gera um desconforto algumas vezes, né? Uhum. Técnicas mais manuais. Mas a gente vai indo pelas beiradinhas e a gente já consegue. Inclusive, tenho pacientes que já são super fã da fisioterapia, 2, 3 anos e me ajudam a fazer os exercícios, adoram a lavagem nasal. Então, é tudo um processo. Eles têm que ter confiança, né, na gente, e a gente tem que acreditar que eles são capazes. Sem dúvida. São colaborativos. Muito. E os pais também. Extremamente. Porque não adianta o papai trazer, né, a criança 1 vez na semana, 2 vezes na semana no consultório ou ir até o domicílio e durante o resto da semana não ter um estímulo. Claro, né? Sim. Então, eu sempre deixo, pai, estimula isso, faz tal coisa, faz a lavagem nasal, estimula a criança para brincar um pouquinho mais, para gastar um pouquinho mais de energia e trabalhar aquele pulmãozinho. Isso mesmo, gastar energia estabilizada aí, que é importante e até mesmo para melhorar o seu condicionamento. Muito. Né? Bom,
Quando a gente fala naquela criança que ela não está dormindo bem, que, né, passa por uma situação de gripe e aí já começa a ficar ofegante. Sim. Claro, vai para o médico, mas tem situações assim que se complicam num caso desses? Claro. Eu sempre digo assim para a mãe, pai, enfim, que vai lá no consultório ou eu vou no domicílio. Não deixa piorar. A gente conhece a nossa criança, né? Então, a gente sabe quando alguma coisa está diferente. Seja por um sono, um choro excessivo, seja por uma noite que não dormiu. Então, a gente sabe quando ela está diferente. Então, eu sempre digo, procura ajuda. Vai no pediatra, que aí ele vai saber conduzir, né? Exato. Claro que tem crianças que já sabem, já passaram por crise de bronquiolite, asma, assim, então já sabem o que é. É um acúmulo de secreção, então vou para físio. Mas quando começa a ter alguns sinais e sintomas diferentes, que tu vê que o bebê tá diferente, vai procurar ajuda. É sempre melhor tu prevenir, não deixar piorar, né, aquele quadro, então vai lá antes e procura ajuda. Crianças com deformidades, com problemas de fendas, o mesmo tratamento, tem que ter algum cuidado? Não, geralmente é o mesmo tratamento, porque em relação pulmonar é o mesmo, né? O que vai mudar daquela criança? Seja com a fenda palatina, enfim, a respiração, né? Vai ficar um pouquinho mais oral, boquinha mais aberta, então a respiração vai ficar um pouquinho mais curta algumas vezes, e isso a gente vai trabalhar, desobstrução pulmonar, tentar regular aquela respiração. Mas geralmente é a mesma coisa. O que a gente trabalha? Fortalecimento do pulmão, desobstrução de pulmão, eliminação de secreção. Então, tanto adulto como pediátrico, claro, né? Sim. Agora a gente está falando de criança, mas o adulto também tem pulmão, a gente tem que fortalecer e expandir ele. Respiração nasal, respiração bucal. Fala dessas Tem diferença. É isso aí. Muitas crianças, até às vezes as mães se queixam, meu filho chupa muito, né? Bico, e a respiração fica mais ofegante. Sim, acontece. Respiração, quando muda a criança, quando já nasce, ela fica com a respiração um pouquinho mais nasal. Então, como a respiração já é nasal, o nariz da criança é muito pequenininho. Qualquer secreção que esteja ali, ela vai obstruir e vai apresentar um esforço respiratório. Então, por isso que até um acúmulo mínimo de secreção ali naquela via aérea superior já dá um resultado bem grande em relação a esforço respiratório. Devido o narizinho ser mais fechadinho, pequenininho, e a respiração ser mais nasal. Então, sim, tudo a gente tem que ver isso. Às vezes é uma quantidade mínima de secreção, mas tá ali, incomoda a criança e já apresenta esforço respiratório. E o hábito de respirar pelo nariz? Não, a criança pequena, ela já vai, né, respirando pelo nariz. Quando a criança tá maior, ela vai começar a querer respirar pela boca. Mas a gente sempre diz, a mãe, ela tem que saber, quando tem muito esforço respiratório, o bebê tá lá tentando respirar pelo nariz e tem o batimento de asa no nariz, que a gente chama, que fica a narina pulsante, já tem que ficar, mãe, cuida, porque pode ser um sinal de esforço respiratório. Então, eu sempre digo, observa a tua criança bem, porque aí tu vai saber quando ela estiver diferente. Quais são as técnicas manuais utilizadas? Bom, várias, a gente usa várias, uma das mais comuns é o AF, é a aceleração de fluxo respiratório. Como é que é o AF? A gente projeta uma força no tórax da criança para gerar um fluxo maior, de base para ápice. O que esse fluxo maior vai fazer? A minha secreção que está ali embaixo, base de pulmão, ela vai subir. A criança ou vai tossir, ou a gente daí vai eliminar a secreção por meio da aspiração. É uma das técnicas que a gente usa. Outra técnica que a gente usa, a manual. Outra instrumental é com o auxílio do ambu, tá? Tem a máscara, que é própria para criança, porque ela é bem pequenininha. Então, a gente usa aquele ambu, faz a ventilação, acelera fluxo também. Então, a secreção que está ali embaixo vai subir para a boquinha do bebê e vai provocar tosse. Diversas técnicas, tem técnicas que já caiu por terra, que a gente já não usa, mas é tudo assim, é questão de estudo, né? Sempre manter atualizado para ver as técnicas que a gente mais está usando.
E a que a gente mais usa é a AF, tá? Que é essa aceleração de fluxo, para conseguir expelir essa secreção. Em termos de evolução, na parte tecnológica, que instrumento tem mais evoluído hoje? Ai, olha, a parte instrumental tá linda. Eu sou a fã dos instrumentos, assim. Então, essa válvula de PEP é uma das mais, assim, que estão usando agora. Antigamente não era tão usada. A capela, que é um instrumento para eliminação de secreção. E a gente consegue combinar instrumentos, como usando o ambu com a válvula de PEP. O que é o ambu? Eu vou fazer a ventilação, vai sair a minha secreção. Só que a válvula de PEP é uma válvula que ela promove o fortalecimento do pulmão. Então eu vou unir duas técnicas numa só, que é o ambu para eliminar a secreção e a válvula de PEP para mim conseguir fortalecer esse pulmão. Então eu faço em conjunto ou isolada, tanto técnicas manuais como instrumentais. Muito bom. Já falasse um pouco da parte preventiva, né? Em casa, o essencial da criança é, claro, manter ela, né, sempre com hábitos saudáveis, a alimentação, né, o sono e tudo. E, além do mais, a questão do ar-condicionado para a criança. Agora no verão a gente usa muito, né, o ar-condicionado, então tem muita queixa de ressecamento de via aérea. Eu sou super fã da lavagem nasal, então eu indico para os meus pacientes tanto lavagem nasal no inverno como no verão, um ano inteiro sempre, quando quiser lavagem nasal. Por quê? Porque ele vai promover uma lubrificação daquela via aérea. Então, aquele ressecamento que é causado pelo ar-condicionado, com a lavagem nasal ele não vai acontecer. Então, e eu sempre também ensino as mamães e papais e recomendo que desde pequenininho faça a lavagem nasal no bebê. Seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim, para depois, quando ele estiver maior, entendendo o porquê daquela lavagem, não seja difícil. Porque quando aparecem crianças de 2, 3 anos no consultório que nunca fizeram a lavagem nasal, é bem mais difícil. Porque não é uma coisa confortável, né? Tu colocar um sorinho, seringa e vai sair pela outra narina. Então eu sempre ensino e recomendo. Desde pequeno, poucos meses nasceu, já vamos fazer lavagem nasal. Para aí sim conseguir ficar um hábito. E aí melhorar aquela via aérea, né? Melhorar a lubrificação daquela via aérea da criança. Muito bem. Vitória, agora chegou aquele momento de deixar uma mensagem final para o nosso público. Então, o que eu digo para papai e mamãe? Previna, tá? A qualquer sinal de desconforto respiratório, a qualquer mudança muito brusca de clima, procura fisioterapeuta, procura pediatra, porque a gente tem que sempre promover o bem-estar para nossas crianças. Então, promovendo uma saúde plena deles, o bem-estar vai vir certo. Maravilha. Muito obrigado pela participação. Obrigada, eu que agradeço. Em breve teremos o Cast Doctor. Teremos. Vai ser muito legal. Muito, eu já estou ansiosa. Vamos envolver pediatra, vamos envolver odontopediatra, né? Ortodontista. Vai ser bem legal. Mas, olha, vai ser muito bacana. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Obrigada. E a você, uma noite abençoada e até a próxima.